Sem som. Estava falando que fico muito feliz, muito alegre por poder contar com vocês aqui e saber que mesmo em meio à nossa correria, escolhemos parar, nos alinhar e nos conectar com Deus. Este é um tempo separado, um tempo de escuta, um tempo de cura, um tempo de direcionamento, e nós não estamos nós não estamos aqui por acaso. Acredite nisso. O Senhor, ele nos une com um propósito. Ele nos une. Amém? Creio nisso. E hoje a gente vai falar sobre o poder da ambiência, sobre como os ambientes que construímos, que frequentamos, e que permitimos que esses ambientes nos influenciem diretamente os nossos pensamentos, emoções, decisões, a nossa vida espiritual, e que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine neste tempo que vamos passar aqui juntas. O versículo que eu trouxe hoje, e assim, é porque muita gente me pergunta se a gente deve ou não se afastar de pessoas tóxicas, de amizades, e como a gente está recebendo instruções, é importante a gente falar sobre isso. E ontem tocou muito no meu coração esse versículo que está em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33, que fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tomai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Fazer uma oração. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós. Obrigada por cada mulher e por cada vida conectada. Muito obrigada, Senhor, por cada coração que escolheu te buscar. Nós colocamos diante de ti, Pai, este devocional. Prepara o ambiente, prepara os nossos corpos. Limpa, Senhor, os nossos pensamentos. Aquieta a nossa alma. Que toda distração caia agora por terra, em nome de Jesus. E que a tua presença seja a atmosfera que nos envolve. Espírito Santo de Deus, vem nos libertar, em nome de Jesus. Nos liberta, Senhor, de toda a armadura, de toda a máscara. Tira agora. Tira. Fale conosco. Ministra, cura, fortalece, direciona. Que nós não saiamos daqui da mesma forma, mas transformada pela tua palavra e pela tua presença. Nós declaramos que este é um ambiente, Pai, do reino, um ambiente de vida, da verdade, do amor e da restauração. Muito obrigada, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, várias pessoas, durante esse tempo, e que eu tenho vivido com tantas mulheres,
Muitas pessoas sempre me perguntam: "A gente precisa se afastar de pessoas tóxicas? Como é que fica as nossas amizades? Como lidar com ambientes onde somos obrigados a conviver, como trabalho, família, lugares?" E diante de tantos questionamentos, eu senti no coração que eu precisava falar sobre isso. Falar do poder da ambiência, sobre o quanto nós precisamos escolher com muita sabedoria os ambientes em que frequentamos, as pessoas com que convivemos, com muita sabedoria. Nós lemos o versículo 1 Coríntios 15:33, e a palavra do Senhor fala muito claramente sobre isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E Paulo ele estava falando com pessoas que seguiam a Deus, pessoas que conheciam a palavra, que estavam no caminho. Mas por causa do ambiente e das companhias, estavam se afastando do Senhor. Estavam se afastando do Senhor. Era a influência do ambiente. Isso que eu quero trazer hoje para você. O quanto o ambiente que vivemos, as pessoas com quem convivemos, têm um impacto profundo na nossa forma de ser, de pensar, de agir. E nós convivemos com muitas pessoas, temos muitos conhecidos, nós fazemos contatos, nós estamos sempre em roda de conversas, fazemos network ao longo da nossa vida, conhecemos muita gente, mas amigos de verdade, esse a gente conta o quê? Na mão. E são esses amigos que fazem toda a diferença. Aqueles que permanecem, independente da sua fase, independente da fase que você está vivendo. Se você está comemorando ou chorando, se você está vivendo no deserto ou na promessa, independente disso. Os amigos verdadeiros, eles não caminham com você apenas em dia de festas, mas também nos dias difíceis. Por isso que nós devemos valorizar os nossos amigos. Esteja sempre perto deles. Persevere esse tipo de relação. Persevere. Persevere. Imagine aquelas amigas que sempre estão ali para orar por você, principalmente nos seus momentos difíceis. Não se preocupe, eu sempre vou estar com você. Eu sempre vou estar com você. A pessoa que entende quando você está numa fase, muitas vezes se isola, não pode ficar conversando, não consegue. Ou então você está um pouco corrido, as pessoas entendem o seu chamado, entendem a sua vida de intensidade, mas a pessoa continua te amando, orando por você, caminhando ao seu lado. Existe muita importância em amigos, muito. Tem amigos que Deus coloca na sua vida, na nossa vida, para caminhar conosco, para nos sustentar na oração, para nos lembrar quem somos quando o ambiente tenta nos confundir. Quando o ambiente, muitas vezes, vai tentar nos confundir. Por isso,
Cuide do ambiente que você frequenta. Comece a prestar mais atenção nisso. Também cuide de quem caminha com você. Cuide, porque o ambiente certo, ele não só persevera a sua fé, ele fortalece o seu propósito. Ele fortalece o seu propósito. Existem pessoas que hoje podem estar se sentindo só, porque deixou de confiar. Mas eu vou ensinar algo que eu sempre declaro de manhã aqui, quando eu acordo, e eu vou falar para vocês. Que você comece a orar pelos seus amigos. Se você hoje está se sentindo só, comece a orar para Deus trazer pessoas para perto de você, para ajudar a cumprir o teu propósito. Às vezes, se afasta alguns e vem novos amigos. Alguns permanecem, mas alguns vão embora, mas outros permanecem. Mas vem novos, porque Deus faz isso. Nós temos que cultivar essas amizades. Sabe, às vezes nós queremos a pessoa dizer: "Poxa, eu não tenho nenhuma amiga, eu não tenho nenhum amigo". Mas a amizade, ela é construção, ela é investimento. Não nasce pronto, já é amigo. E muitas vezes a gente quer amizades maravilhosas, mas não quer dedicar tempo, não quer ouvir, não quer investir energia. Já reparou? Mas na hora que precisa, quer amigo. E a amizade verdadeira, ela exige presença, cuidado, entrega. Por isso que nós temos que valorizar as amizades leais. Valorizar. Leais. E deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre lealdade. Porque tem muita gente que confunde. Lealdade não é aquela pessoa que só chega perto de você para te elogiar, para falar bem de você na sua frente. Lealdade é quem fala bem de você quando você não está perto. E que te defende quando alguém também te critica. E quando está ao teu lado, te chama sempre para falar a verdade. O amigo que é leal, ele puxa a orelha, ele fala o que deve fazer, ele confronta com amor. O amigo leal, ele não passa a mão na cabeça, não fica bajulando. Já sabe quais são? Você tem aí esses amigos? Quem é que tem? Uma amizade verdadeira. Uma vez eu escutei até do bispo, ele disse assim, quando você vê alguém fazendo besteira, quando ele via alguém fazendo besteira, ele dizia assim: esse aí não tem amigo. Esse aí não tem amigo. Será que eu também estou sendo essa amiga de poder, de alguma forma, ajudar a minha amiga com um confronto de amor, de falar, olha, de falar a verdade? E se você hoje, eu tenho contado nos dedos, a Gleice está falando, a amizade. A Ilana disse: eu tenho. Então, hoje, se você não faz isso com a sua amizade, você precisa mudar. Você começa a melhorar nisso. Isso é amor, isso é lealdade. Por isso a gente valoriza os amigos leais. E se você ainda não tem, busque por essa pessoa. Mas lembre que a amizade é cultivada. Você tem que estar ali cultivando. Não é só de uma parte, são as duas partes. Eu preciso também escutar,
Eu preciso também valorizar. Comece sendo leal. Abre seu coração. Seja verdadeira. Comece assim. Hoje a gente fala tanto de network, tanto de contato, tanto de network, né? A gente fica falando. Mas muitas vezes o network vem carregado de interesse. Interesse. E não de verdade. Network só faz sentido quando vira aliança. Quando existe alinhamento de propósito. Quando existe serviço mútuo. Então, não é só sobre network, é sobre aliança. Não é andar com alguém só porque convém. É andar porque faz sentido aonde? No espírito, na alma. Então, mais do que network, nós precisamos formar alianças. Alianças. Alianças com pessoas que caminham nos mesmos princípios. Diana, como é que eu faço? Verifica se a pessoa caminha no mesmo princípio. Se tem ali o mesmo propósito. Que fala a mesma língua espiritual. Que estão no mesmo caminho. Tem uma frase, né, que águias andam com águias. Então, comece a andar com pessoas que comungam daquilo que você comunga. Que existe honra. Existe honra. Muitas vezes a gente ouve, né, dizer, eu estou sozinha. Eu sei que isso é muito difícil caminhar sozinho. É muito difícil não ter pessoas leais ao nosso lado. Mas por isso mesmo busque, plante isso. Porque é dando que se recebe. Então busque, plante. Se você quer amizades verdadeiras, seja uma amiga verdadeira. Seja uma amiga verdadeira. Doe seu tempo. Doe a sua escuta. Doe a sua presença. Doe. Eu deixo essa semente no coração de vocês. Porque a gente sabe que tem muita gente que não valoriza isso. Talvez algum tempo, a gente deixa de valorizar, a gente deixa de acreditar. A gente deixa de acreditar. Nós precisamos dar valor às amizades alinhadas, aquelas que estão com você, aquelas que têm o mesmo propósito. Quantas vezes nós paramos algo que nós estamos fazendo e a gente reúne e senta com mulheres. Eu amo fazer isso. Quem gosta aqui de fazer isso? De tomar um café, de conversar, de se reunir. Isso tudo a gente começa a confirmar alianças. Começa a confirmar alianças. E a amizade leais não tem preço. Não tem preço. E vocês podem até anotar isso, ou escrever o que eu vou falar. Amigos são presentes de Deus. Amigos são presentes de Deus. Vou orar, Jéssica. A Jéssica está pedindo oração pela cunhada Rafaela, que está em trabalho de parto desde ontem, está sofrendo, mas já entreguei na mão de Deus. Nós vamos orar, em nome de Jesus, pela Rafaela, pelo parto dela. Nós vamos orar, todos nós, viu, mulheres? Está vendo como é importante a gente ter amigos? Chega, eu me emociono com isso. Eu me emociono muito, porque Deus é bom. Porque se Ele quisesse, gente, Ele só fazia uma pessoa. Porque tem todos nós, tantas pessoas no mundo.
Há uma declaração que sempre eu faço, eu vou falar para vocês. Eu sempre faço assim, Deus, envia para perto de mim as pessoas que estão conectadas com o meu propósito, que eu vim cumprir aqui na Terra. Traga para minha vida aqueles que eu preciso caminhar para cumprir o chamado que o Senhor me deu. Pode começar a fazer. Eu vou mandar para vocês. Façam isso. Comece a declarar. Deus envia para perto de mim as pessoas que estão conectadas com um propósito que eu vim cumprir aqui. Traga, Senhor, para mim. Traga a vida aqueles com que eu preciso caminhar para cumprir o seu chamado. Declare isso todos os dias. Porque quando você se conecta com essas pessoas, quando Deus traz essas pessoas para você e você se conecta com as pessoas certas, o teu processo começa a clarificar, ele começa a clarear, ele começa a acelerar. Aí a tua visão parece que fica ampliada. Alguém já passou aqui por isso? De repente, amigos, novas pessoas e começou ali a clarear. Aí Deus vai alinhando, ele vai alinhando pessoas para te ajudar. Essas pessoas começam a ser base para te fortalecer. Pessoas que estarão com você quando você estiver chorando, quando você estiver desanimado, quando você achar que não vai dar conta. Declare, Senhor, traga pessoas. Deus, ele vai alinhando as pessoas na tua vida para te ajudar, para ser base, para te fortalecer. Olha como Deus é lindo. Tem pessoas que vão olhar para você e dizer assim, eu confio em você. Você vai sair disso, você vai dar conta. Eu estou do teu lado, eu vou te ajudar. Descanse o teu coração, eu estou aqui. Deus vai te entregar essas pessoas. Por isso, declare isso todos os dias. Você vai ver como a sua vida vai começar a ser transformada. Acorda todos os dias e diz, Deus, eu declaro que o Senhor vai trazer para perto de mim as pessoas certas. E Ele move. Ele vai movendo. Faça isso. Declare. Talvez hoje você esteja sozinha, talvez hoje você esteja desesperada, nem sabendo o que fazer. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque tem muita gente que não está cumprindo o propósito. Não é porque não tem capacidade. Não é porque não tem talento. Não é porque não tem chamado. É porque ainda não conheceram as pessoas certas. Porque ainda estão em ambientes errados, com pessoas erradas, fazendo coisas que não deveriam fazer. Deus é lindo. Deus nos apresenta pessoas. Deus nos apresenta pessoas. Deus nos apresenta pessoas. Então, muitas pessoas estão no ambiente errado. Comece a orar, fale com Deus, converse. Há poder no ambiente. A palavra ela já nos alerta em relação a isso. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Uma escolha intencional. Eu preciso ser o quê, Daiana? Intencional. Com o ambiente que eu frequento, com as pessoas com que eu convivo, com as pessoas que eu estou ouvindo. E eu já falei, não é ser interesseira. Cuidado com as conexões só por interesse. Porque, por quê? Por quê, Daiane? Porque isso não sustenta.
Network sem propósito é raso, é superficial. Ao invés de você ser interesseira, você tem que ser o quê? Ser interessante. Comece a gere valor para as pessoas. De alguma forma. Comece a regar relacionamentos. Esteja perto de pessoas porque você honra o que elas carregam. Porque existe um alinhamento de propósito. Não porque você quer tirar algo delas. Comece a refletir isso também. Comece a refletir. Aí quando isso acontece, você deixa de fazer apenas o quê? Network, você começa a fazer alianças. E alianças são para quê? Para cumprir propósito. Quantas vezes eu já abri mão de projetos, de sociedade? Ixi, eu fico super em paz. De oportunidades que só apreciavam o lado financeiro, só via o lado financeiro. Porque as pessoas que estão as pessoas que não estão alinhadas com o mesmo propósito não são prioridade. E preste atenção, geralmente essas pessoas não colocam Deus como prioridade. Então, não estão alinhadas com o meu propósito. Não negocie princípios por resultados. Se quiser, pode anotar. Não negocie princípios por resultados. Não ande com pessoas que não caminham na mesma direção. Porque o que vai sustentar é o ambiente. Uma vez eu escutei de uma pessoa que ela não gostava de correr. Ela não gostava de correr. Ela foi passar um dia na casa dos amigos. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. 33 e 34. Ela disse que quando ela chegou, eles acordavam todo dia de manhã cedo para ir correr. Todo dia de manhã. Aí ela... E eles chegavam felizes, com energia e tudo. Aí ela começou, começou a conviver com eles, ela começou a correr. Ela estava num ambiente onde pessoas cuidavam da saúde, se alimentavam melhor, faziam exercício físico. E aquele ambiente fez com que ela fizesse aquilo. Eu já ouvi pessoas que nunca comeram sanduíche. Não comiam, não gostavam de comer sanduíche. Só que passou um tempo, eles viajaram e tinha um pessoal que estava que todo dia comia sanduíche. Todo dia. Assim, uma semana. De repente, essa pessoa disse, eu vou comer um também. Isso são exemplos simples, mas que, para fazer assim, para abrir a mente de vocês, de como nós temos que estar sempre atentos aos ambientes, lugares que nós estamos vivendo, que nós estamos acessando. Por isso que hoje eu resolvi falar sobre esse poder da ambiência, das amizades, porque a ambiência acelera o propósito, acelera o crescimento, acelera aquilo que você está fazendo. Quando você está com as pessoas certas, elas te empurram para frente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Andem com pessoas que te provoquem. Andem com pessoas que fazem você crescer, pensar, sair do lugar. Alguma mulher que anda comigo, não tem quem ande comigo que eu não provoque. Que eu não faça essa pessoa... Tu vai falar. Você vai... Não é verdade? Eu sei disso porque eu sou essa pessoa que gosto de fazer isso. Quem anda comigo sabe. É impossível alguém caminhar comigo e continuar do mesmo jeito. É impossível. É impossível. Eu provoco a falar, para se desenvolver, para cuidar da casa, da mente, do corpo, da vida.
Seja essa pessoa também. Incentive outras pessoas, incentive as suas amizades. Cuidado com amizades pessimistas, pessoas que só reclamam, que só veem o lado ruim, que sempre diz isso não vai dar certo. Cuidado. Cuidado. Ou você muda o ambiente, ou o ambiente vai te contaminar. Ou você também pode chegar naquele ambiente. Não tem aquela frase que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Ela é verdadeira, mas ela está incompleta. Por quê? Olha o que pode acontecer. Se você for fraco emocionalmente e espiritualmente, o ambiente ele vai te dominar. Agora, se você for forte emocionalmente e espiritualmente, você domina o ambiente. Quando você amadurece, você não é mais moldado pelo ambiente. Você passa a transformar o ambiente. Sabe que isso aqui, eu vou falar para vocês que é algo muito sério. Uma pessoa que carrega a presença de Deus, pessoa que carrega a presença, transforma o ambiente. Por onde passa. Por onde passa. Por onde passa. Por isso que nós temos que, Senhor, marde-te, mas santifique, busque ao Senhor, busque. Porque a presença, ela traz luz. A presença, ela eleva o nível. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Existem três tipos de pessoas que caminham com nós. As pessoas que estão à frente de você, que são as fontes, os mentores, os pastores, teus pais, são pessoas que são fontes, são aquelas que te alimentam, pessoas que têm um pouco mais avançado na caminhada, são tuas referências, que você bebe dessa fonte, você aprende, você cresce, você fortalece. E conforme você vai crescendo, essas fontes vão mudando também. Quantas vezes a gente não muda de mentores, de referências, de modelagem? Essa é o primeiro tipo de pessoa. O segundo são pessoas que estão no nível de vocês. São essas pessoas que a gente faz aliança. São essas pessoas que a gente faz aliança. Que você caminha ali lado a lado, que constrói projetos, que faz sociedade, que anda junto. Esse é o nível. É o segundo nível. E é aqui que entra, né, o alerta bíblico. As más companhias corrompem os bons costumes. Que é aqui que a gente começa a ver aquela pessoa que vai estar ali caminhando contigo lado a lado. E existem as pessoas que estão o quê? Abaixo de você, que é onde você vai transbordar. São aquelas que você ajuda, que você serve. Maior é o que serve, né? Que você alimenta. Tudo que você recebeu, você começa a transbordar. Ame o próximo como a ti mesmo. Maior é o que serve. Isso aqui é um fluxo. Isso aqui é um fluxo, viu, gente? Pode prestar atenção. E se você recebe da fonte, caminha com aliança, você precisa transbordar para outras pessoas. É como se fosse um rio. Aí, se o rio para, não flui, não gera vida. Não existe ninguém vazio demais para não transbordar. Pode anotar isso. Não existe ninguém vazio demais para não transbordar. Todas, aqui é para a gente fechar o nosso devocional. Todas vocês carregam algo que alguém precisa. Todas vocês têm uma mensagem, uma experiência, uma dor transformada, uma história que pode curar outra vida.
E tem gente precisando da sua água. Tem gente precisando da sua água. Então comece a abrir as comportas. Libera essas águas. Escolha bem o ambiente. Escolha bem quem anda com você. Porque o ambiente certo faz você florescer. Faz você dar frutos. Faz você dar fruto. Não tem. Ah, Daiana, mas sabe o que eu não tenho? Não existe ninguém vazio demais. Não existe. Que não pode transbordar. Tem alguém que precisa do que você carrega. Tem alguém que precisa do que você carrega. Amém? Fazer o convite aqui novamente, dia 24 de janeiro, você estará no ambiente certo, com mulheres ali, fazendo novas conexões, novas alianças, novas amizades. Só Deus sabe o quanto é importante a gente estar no ambiente certo. Eu vou mandar para vocês declararem também, declarando ao Senhor para trazer amigos, pessoas para caminhar com você. A Dicilene, Deus é lindo, Deus nos apresenta pessoas também, né, Daiana, até nos levar a lugares de conexão que nem imaginamos. O DNA é bênção, menina. E, gente, vou fazer, depois compartilho com vocês, vou fazer. Ah, tá. Amém. Vamos orar? Aqui está pela... Senhor, Deus Pai, muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra, por este tempo, e por tudo que o Senhor falou conosco hoje. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos lembra que ambientes importam, que conexões importam, e que pessoas fazem parte do teu plano para cumprir propósito. Pai, nós colocamos diante de Ti cada mulher que está aqui, mulheres que estão cansadas, desanimadas, confusas, se sentindo sozinhas, deslocadas, sem amizades. Nós declaramos agora que toda sensação de isolamento caia por terra em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, alinha os ambientes, remova de lugares que não fazem mais sentido e que muitas vezes estão nos machucando, Pai. Se existem mulheres aqui presas em ambientes que estão machucando, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, remova. Afasta conexões que não edificam, que só drenam, que só confundem, que nos distanciam de Ti, que nos levam a pecar. Afasta, Pai. Nos posicione em ambientes onde a nossa fé ela cresça, se fortaleça, onde a nossa visão se expanda, onde o nosso propósito se floresça, cresça. Nós queremos romper, Pai. Traz amizade para a gente, pessoas que possam nos ajudar, caminhar com a gente, nos fortalecer, Pai. A caminhada ela não é fácil, mas Tu nunca deixa a gente sozinho, nunca. Nós te pedimos, coloca as pessoas ao nosso lado. Envia as pessoas certas, amizades leais. Levanta alianças do reino. Nós queremos a aliança do reino, Senhor. Não as nossas alianças, mas as que vêm de Ti. Traz mulheres que caminham no mesmo propósito, no mesmo temor, no mesmo propósito, Senhor. Que cada mulher, Pai, que está aqui, que está aprendendo, seja fonte para outras mulheres. Que quando elas receberem da fonte, elas transbordem na vida de outras mulheres. Que sejamos mulheres maduras,
fortes emocionalmente, espiritualmente, capazes de transformar ambientes por onde passarmos. Nós declaramos, Senhor, que este ano de 2026 é um tempo separado para acelerar aquilo que tu queres. Aceleração de propósito, aceleração de crescimento, de clareza, de visão. Que nenhuma mulher saia daqui como entrou. Que hoje, aí na cabecinha delas, elas entendam que elas carregam algo poderoso. Em nome de Jesus. Que a mente seja renovada, que o coração seja curado, que a coragem seja ativada. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Glória a Deus, Érica. Glória a Deus. Segunda-feira, estaremos aqui, 6 horas da manhã. O missionário vai trazer uma palavra para a gente. Ele que tem tanto a nos ensinar. Ontem eu passei horas conversando com ele. Tanta coisa. E ele vai estar aqui com a gente, trazendo uma palavra. Estejam todos vocês, convidem a amiga de vocês.